Continuando, irmãos, a respeito do nosso tema, né, sobre Jesus não ser o arcanjo Miguel, então a Bíblia, ela começa justamente na Epístola aos Hebreus, como nós havíamos falado, né, além de Deus não ter sujeitado, né, o mundo, como em Hebreus fala, aos anjos, a Bíblia também diz que Deus não tomou a descendência dos anjos, Deus não tomou os anjos, no caso, né, para poder fazer a obra de salvação com a humanidade, mas ele usou da descendência de Abraão. Ou seja, e se você for ver e relatar nos evangelhos, como em Mateus, onde fala da genealogia de Jesus segundo a carne, a Bíblia afirma que ele é descendente de Abraão. Ou seja, que ele é semente de Abraão, né? Ele veio da descendência da genealogia de Abraão segundo a carne. Então, logo, a Bíblia afirma que Deus tomou a descendência de Abraão e não os anjos. Isso significa claramente que Jesus não pode ser o arcanjo Miguel, porque se ele fosse o arcanjo Miguel, indicaria que Deus teria tomado os anjos e não a descendência de Abraão, né, para trazer justamente a promessa. E isso não foi o que a Bíblia nos relatou aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 16, conforme nós acabamos de citar aqui. Além disso também, irmãos, as seitas que nós havíamos falado, né, no caso os Testemunhos de Jeová e também os Adventistas do Sétimo Dia, principalmente os Adventistas, eles utilizam de alguns argumentos, claro que desprovido de fundamento bíblico e fora do seu contexto, para querer apoiar a sua crença errônea sobre a falsa identidade que eles colocam em Jesus, né? Que isso é uma falsa identidade. No caso, afirmar que Jesus seja o arcanjo Miguel, isso é falso, uma vez que Jesus, ele não é o arcanjo Miguel, né? Por quê? Primeiro de tudo, eles afirmam, irmãos, inclusive tem um pastor, um teólogo, chamado Leandro Quadros, que ele utiliza um texto de Josué, né, no livro de Josué, que afirma que Josué, ele se prostrou e adorou um anjo, né? Ele se prostrou e adorou um anjo que, no caso, era o príncipe dos exércitos celestiais. Então, esse anjo se apresenta como o príncipe dos exércitos celestiais para Josué, e Josué o adora. Aí, segundo o entendimento adventista, só Deus pode ser adorado. E como só Deus pode ser adorado, logo esse anjo não pode ser outro a não ser o próprio Jesus, dando assim a entender que Jesus seja o anjo, ou aquele anjo, o príncipe dos exércitos celestiais, no caso o arcanjo Miguel. Porém, esse entendimento ele é muito errôneo quando comparado com as Escrituras. Estamos de pleno acordo quando dizemos que só Deus deve ser adorado. Por isso que Jesus ele é adorado. A Bíblia fala em Hebreus 1, no versículo 6, que todos os anjos de Deus adoram a Jesus. A Bíblia afirma que todos os anjos, inclusive o arcanjo Miguel, que é um anjo de Deus, ele também adora a Jesus. Logo, se Jesus recebe a adoração dos anjos, ele não pode ser, no caso, o arcanjo Miguel. Quando esse texto, quanto a esse texto de Josué, o que Josué fez, isso tudo que a Bíblia fala, na verdade, nem tudo que a Bíblia fala ela aprova. Porque tem coisas que a Bíblia fala que é um relato, que a Bíblia apenas está relatando, está contando a história. Mas isso não significa que ela está aprovando tudo que ela está contando. Um exemplo claro. Ou seja, a Bíblia relata a respeito do pecado de Adão e Eva, como foi que ocorreu. Mas ela não apoia o pecado de Adão e Eva. A Bíblia relata que o diabo tentou a Jesus no deserto, mas ela não aprova o fato do diabo ter tentado a Jesus no deserto. Da mesma forma que a Bíblia afirma que Herodes mandou matar, no caso, todas as criancinhas, né, os inocentes, né, de 0 a 2 anos, né, de idade. Mas ela relata esse fato, mas não aprova essa carnificina, né? Em outra oportunidade, nós vamos continuar explicando sobre essa parte.
Continuando, irmãos, a respeito do nosso tema, né, sobre Jesus não ser o arcanjo Miguel, então a Bíblia, ela começa justamente na Epístola aos Hebreus, como nós havíamos falado, né, além de Deus não ter sujeitado, né, o mundo, como em Hebreus fala, aos anjos, a Bíblia também diz que Deus não tomou a descendência dos anjos, Deus não tomou os anjos, no caso, né, para poder fazer a obra de salvação com a humanidade, mas ele usou da descendência de Abraão. Ou seja, e se você for ver e relatar nos evangelhos, como em Mateus, onde fala da genealogia de Jesus segundo a carne, a Bíblia afirma que ele é descendente de Abraão. Ou seja, que ele é semente de Abraão. Né? Ele veio da descendência da genealogia de Abraão, segundo a carne. Então, logo, a Bíblia afirma que Deus tomou a descendência de Abraão e não os anjos. Isso significa claramente que Jesus não pode ser o arcanjo Miguel, porque se ele fosse o arcanjo Miguel, indicaria que Deus teria tomado os anjos e não a descendência de Abraão, né? Para trazer justamente a promessa. E isso não foi o que a Bíblia nos relatou aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 16, conforme nós acabamos de citar aqui. Além disso também, irmãos, as seitas que nós havíamos falado, né, no caso o Testemunho de Jeová e também os Adventistas do Sétimo Dia, principalmente os Adventistas, eles utilizam de alguns argumentos, claro que desprovido de fundamento bíblico e fora do seu contexto, para querer apoiar a sua crença errônea sobre a falsa identidade que eles colocam em Jesus, né? Que isso é uma falsa identidade. No caso, afirmar que Jesus seja o arcanjo Miguel, isso é falso, uma vez que Jesus ele não é o arcanjo Miguel, né? Por quê? Primeiro de tudo, eles afirmam, irmãos, inclusive tem um pastor, um teólogo, chamado Leandro Quadros, que ele utiliza um texto de Josué, né, no livro de Josué, que afirma que Josué ele se prostrou e adorou um anjo, né? Ele se prostrou e adorou um anjo que no caso era o príncipe dos exércitos celestiais. Então, esse anjo se apresenta como o príncipe dos exércitos celestiais para Josué e Josué o adora. Aí, segundo o entendimento adventista, só Deus pode ser adorado. E como só Deus pode ser adorado, logo esse anjo não pode ser outro a não ser o próprio Jesus, dando assim a entender que Jesus seja o anjo, ou aquele anjo, o príncipe dos exércitos celestiais, no caso o arcanjo Miguel. Porém, esse entendimento ele é muito errôneo quando comparado com as Escrituras. Estamos de pleno acordo quando dizemos que só Deus deve ser adorado. Por isso que Jesus ele é adorado. A Bíblia fala em Hebreus 1, no versículo 6, que todos os anjos de Deus adoram a Jesus. A Bíblia afirma que todos os anjos, inclusive o arcanjo Miguel, que é um anjo de Deus, ele também adora a Jesus. Logo, se Jesus recebe a adoração dos anjos, ele não pode ser, no caso, o arcanjo Miguel. Quando esse texto, quanto a esse texto de Josué, o que Josué fez, isso tudo que a Bíblia fala, na verdade, nem tudo que a Bíblia fala, ela aprova. Porque tem coisas que a Bíblia fala que é um relato, que a Bíblia apenas está relatando, está contando a história. Mas isso não significa que ela está aprovando tudo que ela está contando. Um exemplo claro. Ou seja, a Bíblia relata a respeito do pecado de Adão e Eva, como foi que ocorreu. Mas ela não apoia o pecado de Adão e Eva. A Bíblia relata que o diabo tentou a Jesus no deserto, mas ela não aprova o fato do diabo ter tentado a Jesus no deserto. Da mesma forma que a Bíblia afirma que Herodes mandou matar, no caso, todas as criancinhas, né, os inocentes, né, de 0 a 2 anos, né, de idade. Mas ela relata esse fato, mas não aprova essa carnificina, né? Em outra oportunidade, irmãos, nós vamos continuar explicando sobre essa parte.
Continuando, irmãos, a respeito do nosso tema, né, sobre Jesus não ser o arcanjo Miguel, então a Bíblia, ela começa justamente na Epístola aos Hebreus, como nós havíamos falado, né, além de Deus não ter sujeitado, né, o mundo, como em Hebreus fala, aos anjos, a Bíblia também diz que Deus não tomou a descendência dos anjos, Deus não tomou os anjos, no caso, né, para poder fazer a obra de salvação com a humanidade, mas ele usou da descendência de Abraão. Ou seja, e se você for ver e relatar nos evangelhos, como em Mateus, onde fala da genealogia de Jesus segundo a carne, a Bíblia afirma que ele é descendente de Abraão. Ou seja, que ele é semente de Abraão, né? Ele veio da descendência da genealogia de Abraão segundo a carne. Então, logo, a Bíblia afirma que Deus tomou a descendência de Abraão e não os anjos. Isso significa claramente que Jesus não pode ser o arcanjo Miguel, porque se ele fosse o arcanjo Miguel, indicaria que Deus teria tomado os anjos e não a descendência de Abraão, né, para trazer justamente a promessa. E isso não foi o que a Bíblia nos relatou aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 16, conforme nós acabamos de citar aqui. Além disso também, irmãos, as seitas que nós havíamos falado, né, no caso os Testemunhos de Jeová e também os Adventistas do Sétimo Dia, principalmente os Adventistas, eles utilizam de alguns argumentos, claro que desprovido de fundamento bíblico e fora do seu contexto, para querer apoiar a sua crença errônea sobre a falsa identidade que eles colocam em Jesus, né? Que isso é uma falsa identidade. No caso, afirmar que Jesus seja o arcanjo Miguel, isso é falso, uma vez que Jesus, ele não é o arcanjo Miguel, né? Por quê? Primeiro de tudo, eles afirmam, irmãos, inclusive tem um pastor, um teólogo, chamado Leandro Quadros, que ele utiliza um texto de Josué, né, no livro de Josué, que afirma que Josué ele se prostrou e adorou um anjo, né? Ele se prostrou e adorou um anjo que no caso era o príncipe dos exércitos celestiais. Então esse anjo se apresenta como o príncipe dos exércitos celestiais para Josué e Josué o adora. Aí, segundo o entendimento adventista, só Deus pode ser adorado. E como só Deus pode ser adorado, logo esse anjo não pode ser outro a não ser o próprio Jesus, dando assim a entender que Jesus seja o anjo, ou aquele anjo, o príncipe dos exércitos celestiais, no caso o arcanjo Miguel. Porém, esse entendimento ele é muito errôneo quando comparado com as Escrituras. Estamos de pleno acordo quando dizemos que só Deus deve ser adorado. Por isso que Jesus ele é adorado. A Bíblia fala em Hebreus 1, no versículo 6, que todos os anjos de Deus adoram a Jesus. A Bíblia afirma que todos os anjos, inclusive o arcanjo Miguel, que é um anjo de Deus, ele também adora a Jesus. Logo, se Jesus recebe a adoração dos anjos, ele não pode ser, no caso, o arcanjo Miguel. Quando quanto a esse texto de Josué, o que Josué fez, isso tudo que a Bíblia fala, na verdade, nem tudo que a Bíblia fala, ela aprova. Porque tem coisas que a Bíblia fala que é um relato, que a Bíblia apenas está relatando, está contando a história. Mas isso não significa que ela está aprovando tudo que ela está contando. Um exemplo claro. Ou seja, a Bíblia relata a respeito do pecado de Adão e Eva, como foi que ocorreu. Mas ela não apoia o pecado de Adão e Eva. A Bíblia relata que o diabo tentou a Jesus no deserto, mas ela não aprova o fato do diabo ter tentado a Jesus no deserto. Da mesma forma que a Bíblia afirma que Herodes mandou matar, no caso, todas as criancinhas, né, os inocentes, né, de 0 a 2 anos, né, de idade. Mas ela relata esse fato, mas não aprova essa carnificina, né? Em outra oportunidade, irmãos, nós vamos continuar explicando sobre essa parte.